Nós estamos falando nesses próximos 2 meses sobre os valores e princípios do reino de Deus. Os valores e princípios do reino de Deus. E como tema dessa noite, como sinalizar o reino de Deus. Como sinalizar, como ser um sinalizador do reino de Deus. Amém? Nós vamos ler somente 2 versículos, para não tomar muito tempo. Lucas 17, nos versos 20 e versos 21. Amém? A minha tradução é uma nova versão internacional. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, e nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. E algumas traduções diz, porque o reino de Deus estará dentro de vocês. Repete comigo, igreja: entre vocês e dentro de vocês. Aonde está o reino de Deus, igreja? Onde está o reino de Deus, igreja? Entre nós e dentro de nós. Amém? Você sabe que Lucas era um médico, tinha formação médica, e não andou com Jesus. Tecnicamente ele não pôde participar do que os discípulos participaram. Mas como um homem muito estudado, um homem muito intelectual, quando ele conheceu Jesus, quando ele se converteu, na casa de Maria Madalena, foi na casa de todo mundo que teve contato direto ou indireto com Jesus, ele saiu perguntando e anotava. Era um hábil escritor. Anotava tudo e ele colocou de maneira muito detalhada, muito cheio de pormenores. Ele fala de coisas que você não encontra nos outros. Sabe, a gente tem uma ilusão sobre o convite de Jesus, sobre sinalizar o reino de Deus. A gente acha que é uma coisa e é outra. Todo mundo foi embora, aí Jesus aproveitou para dar uma cutucada nos discípulos que já estavam andando com ele. E falou assim: e vocês? Vocês também não querem ir embora? Porque eu não vou dar pão, não vou dar peixe mais não. Vocês não querem ir embora também não? Aí Pedro fala assim: para onde nós vamos se só tu tens a palavra de vida eterna? Mas esse mesmo homem que tem essa revelação grandiosa, diz que não conhecia Jesus e que não andou com ele. Esse mesmo homem nega Jesus por 3 vezes e faz vista grossa, dizendo que nem sabia quem era ele. Quantos de nós, né, irmãos, temos momentos da nossa vida que a gente sinaliza o reino de Deus assim, com excelência, e outra hora parece que a gente sinaliza qualquer coisa menos o reino de Deus. A gente sinaliza reino, outra hora sinaliza o inferno, outra hora sinaliza o céu, outra hora sinaliza carnalidade, outra hora sinaliza pecado, outra hora sinaliza o reino, a santidade, a justiça, outra hora sinaliza todo tipo de porcaria. A verdade é que hoje a igreja não sabe sinalizar. A igreja, na verdade, nem sei se sinaliza. Jesus disse lá em João 16, 33, no mundo, não, lá não está escrito, lá está escrito assim: no mundo ficareis ricos, serão prósperos, alcançarão seus sonhos e realizarão tudo que vocês querem. Não é isso que está escrito lá não? Certeza, irmão. Às vezes a Bíblia que você usa é do Testemunho de Jeová, que tem 148 alteração de textos, não sei. O que está escrito na sua? Tem bom ânimo, não é? Você tem bom ânimo na aflição? Você tem bom ânimo no deserto? Você tem bom ânimo no sofrimento? Você tem bom ânimo nos dias difíceis? Porque se você não tem, se eu não tenho, se nós não temos, a gente não sinaliza reino nenhum. A gente não sinaliza coisa nenhuma.
Pessoas que murmuram, que reclamam, que ficam 24 horas murmurando e reclamando, elas não são pessoas que servem para andar com você. Irmãos, eu confesso para você que eu tenho uma ojeriza de gente que reclama. Eu não suporto. Isso eu falo na minha profissão, como professor, na rua, na sociedade, por onde eu passo, irmão. Eu gosto de andar com pessoas que sinalizam soluções. Nós temos um problema, mas nós vamos fazer o que para resolver o problema? É muito bom, irmão, saber o defeito, saber os problemas, saber exatamente tudo que está errado. E sair fora e dar tchauzinho e dizer assim, se virem por aí. Esse tipo de pessoa não sinaliza reino nenhum. Essa pessoa sinaliza para ela. Essa pessoa sinaliza de que ela não conhece Deus e que ela não sabe quem é Ele. Amém, igreja? Amém, igreja? O que diz em Mateus, lá no capítulo 5, Jesus diz assim, qual é o versículo, versículo que Jesus disse assim, buscar em primeiro lugar o reino, 6,33, o que diz lá? Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem aqui vive esse versículo? Quem aqui vive esse versículo? Quem aqui entende o princípio espiritual por trás do texto? Quem aqui entende o que Jesus quis dizer com o texto? Sabe, nós temos que aprender a sinalizar reino. A igreja é feita para isso, é para sinalizar o reino de Deus. E aí o pessoal perguntou para Jesus assim, ei, quando é que vem o reino de Deus? Jesus respondeu. Irmão, toda vez que você pergunta para Jesus, Ele responde. Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Não é para você ver, Ele não é territorial. Ele não é prédio, Ele não é construção, Ele não é cadeiras, Ele não é banco, Ele não é púlpito, Ele não é câmera, Ele não é celular, Ele não é dinheiro, Ele não é nada terreno, Ele não é material, Ele não é nada disso aqui que você está vendo. O reino de Deus não é isso. Jesus diz que o reino de Deus não é visível. Se o reino de Deus não é visível, então ele é invisível, mas ele é visível pelos olhos da fé. Por isso que a Bíblia fala por diversas vezes, o meu justo viverá pela fé. E é de fé em fé. Lá em Isaías diz assim, um passinho aqui, um passinho ali, um preceito aqui, um preceito ali. É um processo, é uma caminhada de fé em fé, de glória em glória. O justo vive pela fé. E aquele que não tem fé não agrada a Deus. Aquele que não tem fé não conhece a Deus. Aquele que não tem fé não sabe nem quem Ele é. Jesus disse, olha, o reino de Deus não vem de modo visível. Sabe? Quando Jesus conversou com Nicodemos, que era um doutor da lei, também era um homem entendido da lei. Que hora que Nicodemos vai conversar com Jesus? Não é no horário que ninguém visse do povo dele. Nicodemos vai conversar com Jesus numa hora e num local onde os fariseus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, toda a liderança não visse, para que ele não fosse envergonhado ou questionado por que ele foi ter com aquele homem. Então ele vai de madrugada ali na surdina de noite, ver com Jesus e pergunta sobre como é esse negócio de nascer de novo. Jesus fala para Nicodemos assim, ó, se você quiser ver o reino de Deus. Quem aqui quer ver o reino de Deus? Quem aqui quer vivenciar o reino de Deus? Quantos aqui querem sinalizar o reino de Deus? Quantos aqui querem ser uma manifestação viva do reino de Deus? Tem que nascer de novo. Pessoas não nascidas de novo não sinalizam nada. Você abre mão do seu direito em razão do outro? Quem de vocês aqui nessa noite que está sentado me ouvindo, ao longo dos últimos anos da sua vida, você sempre abre mão do seu direito em favor de uma outra pessoa? Quem aqui faz isso?
Quem aqui abre mão do seu direito? Qualquer hora que pedir, você abre mão do seu direito em favor do outro. E esse outro às vezes você nem conhece. Isso é sinalizar o reino. O reino de Deus não vem de modo visível. Você não vê. O reino de Deus, e nem se dirá, Jesus diz, né? Ali o reino, ó, o reino está ali. A igreja lá é o reino. A outra igreja lá, não lá, lá é o reino. Não, não é assim. O reino de Deus está entre vós e dentro de vós. Sabe, irmãos, sabe o que eu entendo? Pessoas que sinalizam o reino de Deus, isso só se manifesta de dentro para fora. Não tem como sinalizar uma coisa que você não é dentro. Sabe, tem pessoas que são religiosas, frequentadores de igreja, frequentadores de culto de domingo. E olha que a nossa igreja só tem culto domingo à noite. A nossa igreja não tem nenhum momento durante a semana. Não tem nada durante a semana. Não tem célula, não tem grupo familiar, não tem culto, não tem oração, não tem culto de ensino, não tem nada durante a semana. Só domingo, 7 horas até as 8h30. E muita gente não frequenta nesse momento, nem vem aqui. E aí eu fico pensando, tem igrejas aí que o culto é de domingo a domingo, né? Todo dia tem alguma coisa na igreja e as pessoas estão lá. Porque tem pessoas que acostumaram com vida de igreja, acostumaram com congregar e com frequentar a igreja, mas esquecem que isso não é sinalizar reino. Frequentar a igreja não é sinalizar reino, mas também não vir na igreja não é sinalizar reino. Sinalizar reino é de dentro para fora. Você tem que ser autêntico. Aquilo que você é dentro, você tem que ser fora. O reino de Deus está dentro de vocês. Irmãos, onde você chega, o reino de Deus tem que chegar junto com você. Eu fico encabulado. Nós ainda discutimos nas igrejas evangélicas que tem que perdoar e ensinar sobre perdão. Eu não sei qual é a onda desse negócio ainda. Não sei qual é a lógica de eu ainda ter que ensinar, né, como uma criança que está aprendendo a andar, né? Igual Paulo fala para a igreja de Coríntios, né? Olha, eu estou aqui eu fiquei 1 ano e meio lá junto com vocês, abrindo a igreja, pastoreando, ensinando. Saí, escrevi 4 cartas para vocês, voltei aqui, falei de novo. E eu ainda tenho que escrever para vocês como leite, dando leitinho, dando mamadeira, falando como uma criança, porque vocês não aprendem. Sabe, irmãos, as pessoas não querem sinalizar o reino de Deus, não é porque elas não querem. Sabe o que eu entendo hoje? É porque dentro dela, lá dentro, não tem nada para sinalizar, irmão. As pessoas estão vazias. Como é que você sinaliza algo que você não tem? Como é que você sinaliza o reino de Deus se você não tem ele dentro de você? O reino de Deus está entre vocês, está no meio de vocês. Engraçado, o conselho de Jesus foi buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esse foi o conselho. Jesus estava dizendo assim para os discípulos: haja o que houver, que vocês sejam sempre encontrados buscando o reino de Deus. E sabe como é que busca o reino de Deus? Levando paz onde tem guerra, levando comida para quem está com fome, levando roupa para quem não tem, abraçando quem está sozinho, chorando com quem não tem esperança. É com essas pessoas que você sinaliza o reino. As leis espirituais, elas estão dentro do nosso coração. Elas são as facetas do reino de Deus, perdão e redenção. Mateus capítulo 4, versículo 17, assim que Jesus foi batizado por João Batista, ele fala assim, ó: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arre o que, igreja? Quando o reino de Deus chega em algum lugar, quando o reino dos céus chega em algum lugar, quando você sinaliza o reino de Deus em algum lugar, a primeira coisa que acontece naquele ambiente é arrependimento. Hoje você não vê mais pessoas na igreja chorando por causa do pecado dela. Hoje você não vê mais pessoas dentro da igreja chorando, confessando arrependido dos seus pecados.
Virou normal. As pessoas brincam. As pessoas não fazem diferença mais do que é certo e o que é errado. As pessoas sinalizam a carnalidade e acham que estão sinalizando o reino. As pessoas estão falando de valores e de princípios do reino de Deus, enquanto os valores e os princípios são deles, não são do reino. Porque os valores do reino é totalmente diferente do nosso. Arrependei-vos. A palavra arrependimento no grego é metanoia, que é mudança de mente. As pessoas que nasceram de novo e que sinalizam o reino de Deus, a mente delas é diferente. Elas não olham com o olhar humano. O olhar delas não é terreno. O seu olhar é terreno ou é um olhar espiritual, igreja? Como você olha as situações da vida? Como você olha as situações pelas quais você enfrenta na sua vida? Como você enxerga a perspectiva da caminhada cristã sua? Como você enxerga o jeito que você conduz a sua vida com Deus? Irmãos, Romanos 14, 17 e 18 diz assim: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça. Repete comigo, igreja. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. De novo, o reino de Deus é o que, igreja? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. De novo, igreja, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é o que você está pensando, não é o que você acha, é o que está escrito aqui. O reino de Deus é justiça. Quantos aqui gostam de justiça? Quantos aqui gostam das coisas justas? Quantos aqui gostam das coisas justas e corretas? Levanta a sua mão. Amém? É o que se espera de um cristão, é que ele goste das coisas justas e corretas. Você volta no supermercado para devolver 50 centavos de troco que passou? Você volta? Mesmo que seja 15 quilômetros para trás, você volta? Você pede perdão mesmo quando você está certo? Você pede perdão mesmo quando você está certo? Quem pede sinaliza reino. Amém? É muito fácil, irmão, essa cultura do eu vou pedir perdão quando ele vai lá e vir falar comigo, porque quem errou foi ele. Irmão, quando eu vejo esse tipo de conversa no meio de igreja, esse tipo de pessoa, eu corro dela. Esse tipo de pessoa é gelada, porque essa pessoa tem uma mente humana. Essa pessoa sinaliza as vontades dela. Essa pessoa é egoísta. Essa pessoa só pensa nela. Porque não existe isso. Não está escrito na Bíblia que eu perdoo só se a pessoa vir primeiro consertar comigo. Quando Jesus, o sangue dele descia naquele patíbulo, naquele madeiro, ele lembra da sua prostituição, do seu adultério, da sua mentira, do seu engano, do meu, do nosso, das nossas mentiras, das nossas falcatruas, das nossas malandragens, das nossas traições, dos nossos pensamentos maldosos e pecaminosos. Ele sabia de tudo e ainda assim mesmo ele perdoou. Que tipo de reino a gente quer sinalizar, irmãos? O reino de Deus não é comida. Você já viu que crente só reúne se tiver comida, irmão? As pessoas só dão conta de reunir se tiver comida. As igrejas não oram mais, não fazem mais vigílias, não fazem mais grupos de oração para ler Bíblia. Porque se não tiver comida, as pessoas não vêm. O reino de Deus não é comida. Quantos têm certeza que o reino de Deus não é comida? Levanta sua mão se você tem certeza que não é comida. E o reino de Deus não é bebida. Irmão, nós temos que aprender algumas coisas. E nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de reino que a gente está sinalizando. E Lucas estudou muito para falar do assunto. Quando a gente fala de reino, a gente está falando de um estado governado por um rei, que exerce poder absoluto, domínio total. A comunidade dos fiéis, soberania, um império perfeito, uma influência soberana. Nós estamos falando de reino.
Quando a gente fala de princípios, a gente está falando de algo que serve de base. Nós estamos falando da raiz, da razão de ser, do ditame moral, dos preceitos, da lei moral, da fonte da ação e do início da existência de Deus. Eu estava ouvindo hoje um pastor falando sobre o reino de Deus, ele falou uma coisa linda, ele disse assim: você tem que entender o reino de Deus assim. O reino de Deus já é, né? Fala, o reino de Deus já é e ainda não. Essa frase é a que melhor define, eu achei lindo. O reino de Deus já é e ainda não. Já é, porque hoje eu já vivo princípios do reino de Deus, e ainda não, porque ela vai se completar naquele grande dia, quando o Senhor se manifestar, o reino de Deus vai ser completo. Já é, e ainda não. Amém. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus é o governo de Deus, é a ação de Deus, é o princípio de Deus, é a prioridade de Deus. O reino de Deus é o primeiro lugar na vida de uma pessoa. Amém? Os irmãos estão animados com a sua fé? Os irmãos estão animados para os próximos anos que virão? Os irmãos estão animados para a sua fé ser provada ao limite? Amém? A gente fala isso para algumas pessoas em particular. Eu vou falar para a igreja hoje, mas a gente fala mais em particular para algumas pessoas, né? Daqui uns anos, e não é muito, daqui uns 2, 3, talvez menos ou mais, eu vou ter que desfazer do meu celular. Eu terei que desfazer do meu celular quando os ditames das leis começarem a nível mundial. Eu vou ter que dificultar para me acharem. E eu fico vendo se as pessoas estão preparadas para desfazer da tecnologia e do celular. Você viu o que o 5G faz com pássaros? Você já viu pássaros próximos de antena de 5G, que todos eles morrem? Eles ficam em desorientação, confusos e vão caindo e morrendo. Lá no México caiu 2 milhões de pássaros mortos assim em tempo real. Irmão, nós estamos aí como cobaia de tanta coisa. O que tem de coisa acontecendo sem eu e você saber. A gente tem que tomar muito cuidado. A vida eterna não é quando eu morrer. Repete comigo, igreja: vida eterna não é quando eu morrer. A vida eterna começa a partir da conversão. Eu converti, irmão, eu já comecei a vida eterna. Porque a Bíblia diz assim, que aqueles que creem em Jesus já passou da morte para a vida. Então a vida eterna começa a partir do momento da sua confissão de fé. Confessei, irmão, a minha vida começa a caminhar. Amém? Lucas, Teófilo e outros homens amaram a verdade e os fatos, não gostavam de mitos e mentiras. A aparência do reino de Deus não tem, mas ela está dentro de nós. A eternidade, de acordo com Salomão, foi colocada dentro do coração do homem. A simplicidade da nossa fé, o reino de Cristo encarnado vive em mim. Repete comigo, irmão: o reino de Cristo encarnado vive em mim. Bate aí no seu peito assim, ó. O reino de Cristo encarnado vive em mim. Aqui dentro. Amém? Só de colocar de pé. Pastor, como sinaliza o reino de Deus? Primeira coisa, irmão, é nascendo de novo. Sabe? Nascer de novo é uma coisa que não tem jeito de você pensar de outra maneira. Lá nos Estados Unidos, você sabe que vários estados americanos têm pena de morte. E lá tem um programa dos psicólogos forenses, dos psicanalistas forenses, que eles dizem que é uma espécie de tratamento de cura para a hora da morte dos condenados. Não sei se você já acompanhou, tem até um documentário. Todos os assassinos, faltando uma semana para morrer, têm a oportunidade e têm a obrigação de sentar com a família de quem foi assassinado numa sala. E pedir perdão e dizer que se arrepende olhando para a família de quem ele tirou a vida. Lá nos Estados Unidos tem essa cultura.
você passaria pela experiência de que maneira? Olho no olho do assassino do seu filho. Olho no olho do assassino da sua mãe, ou do seu pai, ou dos seus irmãos. Como é que você reagiria? Você sinalizaria o reino? Igual eu vi no vídeo lá do documentário, uma mãe chorando que perdeu um filho de 17 anos, olhando para ele assim: eu te perdoo. Eu vejo que você precisa de ser abraçado. E ela levanta, e ele está algemado assim na cadeira na mesa. Ela abraça ele assim, ora com ele e chora. E tinha matado o filho dela com não sei quantos tiros. Você sinaliza o reino de Deus? Que jeito que você sinaliza? Você sinaliza sendo uma pessoa ruim que não pede perdão? Você sinaliza o reino de Deus não mudando o seu caráter? Crente Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Crente Jorge Amado, né? Lê as obras de Jorge Amado lá, né? Dona Flor e seus 2 maridos. Lê lá a Gabriela. Ele começa a achar que mais ou menos a vida cristã é daquele jeito que o Jorge Amado pensa. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que não sinalizam nada e não querem sinalizar nada. Mas querem frequentar igrejas, querem estar dentro das igrejas, mas não querem servir, não querem aperfeiçoar, não querem crescer, não querem nada, irmãos. As pessoas gostam de estar na igreja, mas não querem nada. E isso tende a piorar. Você viu que o Vladimir Putin disse assim: eu vou invadir a Ucrânia. Invadiu ou não? Eu vou bombardear. Bombardeou? Sim. Eu não vou terminar enquanto eu não cumprir aquilo que eu quero cumprir. Ele está fazendo? Ele já sofreu aproximadamente umas 10 sanções a nível mundial. Nenhuma tocou no coração dele para ele parar. Ele não vai parar, porque tem outro projeto. O projeto dele é chegar até a Alemanha Ocidental e retomar e tomar aqueles países que fizeram parte da União Soviética. Ele precisa de ter 10 reinos no mundo, né? E nós estamos no processo final da organização dos 10 reinos. Estamos caminhando. Não sei se você, para encerrar, eu quero que você abra comigo aí sua Bíblia, lá em Apocalipse, por favor, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Amém? A partir do versículo 7, vai falar da besta que saiu do mar, que é o anticristo. Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 7. Os irmãos podem acompanhar aí comigo? Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi dado poder para ele, para quê, igreja? Para guerrear contra quem? Quem é esses santos? Quem é o santo, igreja? Nós, fala assim, nós. Vai ser dado para o anticristo o poder de guerrear contra nós. E aqui diz que ainda vai vencer a gente. Presta atenção. E vão vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Rapaz, esse negócio não é brincadeira. Diz que todo mundo vai adorar. Só quem tem um nome no livro da vida que não vai adorar, irmão, mas todo mundo vai. Agora vai lá para o verso 9. Aquele que tem ouvidos, ouça. Quem aqui tem ouvido? Quem aqui tem ouvido, igreja? Aqueles que têm ouvido, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro, o que está escrito aí? Se alguém tiver que ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, vai ser. É para nós, irmão. Está falando para a igreja. Agora veja a resposta aí, irmãos, ó. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Por isso que eu não acredito ainda, irmão, que ninguém está sendo testado ainda sobre santidade e fidelidade. Mas estamos, pastor Daniel, num processo rápido. Quando começar a aprender as pessoas
que tem fé em Cristo, quando começar a matar as pessoas que creem em Jesus, quando começar a perseguir as pessoas que dizem que creem em Jesus, aqui diz que a perseverança e a fidelidade dos santos serão provadas nessa hora. Quantos estão prontos para esse dia que está chegando? Levanta sua mão aí e fala: eu estou pronto. Amém? Chega, irmão, de sinalizar o que você quer. Sinaliza o reino. Não sinaliza as suas vontades, sinaliza as vontades dele. Faça como um apóstolo, porque por meio dele, para ele é que são todas as coisas. Amém? Paulo disse assim: tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, seja em gesto, tudo, exatamente tudo que você fizer na sua vida, tem que fazer o que, irmãos? O que ele fala lá? Seja feito para a glória de Deus. Essa noite você fez um culto para a glória de Deus? Essa noite você ofereceu um culto para a glória de Deus? Essa noite, ao invés de você olhar a roupa do irmão e ficar chateado com alguma coisa, você adorou a Deus? Ao invés de você ficar chateado, você prestou atenção na palavra, se alimentou e vai sair daqui cheio? Amém? Você pode agora abraçar um membro da sua família, alguém aí, e vamos orar. Senhor, nessa noite eu quero agradecer porque nós sinalizamos o reino do Senhor, encostados ao teu amado, como uma noiva. Deus, e a noite está chegando, a escuridão e as trevas estão chegando, em velocidades absurdas, e que nós nos preparemos como guerreiros da luz, que nós não sejamos encontrados dormindo na luz, mas que nós possamos estar vivos, bem acordados e prontos para a batalha que nos espera. Eu não sei o dia da manhã, porque o dia amanhã não nos pertence, mas eu sei que o tempo que se chama hoje, eu quero sinalizar o reino de Deus, eu quero sinalizar o reino do Senhor, eu quero sinalizar a tua história, eu quero ser referência, eu quero ser vida de Deus para as pessoas. Aleluia. Tem uma canção que a gente cantava aqui no início dos anos 90, que diz assim: que o meu direito é de não ter direito algum, e que o teu querer é tão somente o meu querer. Os irmãos conhecem essa música? O meu direito é de não ter direito algum. Quantos aqui são servos de Jesus? Quantos aqui querem sinalizar o reino de Deus? Mesmo que vai custar a sua vida, vai custar tudo que você pode oferecer. Irmãos, o conselho de Jesus foi: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Está chegando o tempo que nós vamos precisar demais de uma fé que talvez você ainda não tem. Então está na hora de você correr atrás. E você, irmãos, prepare, porque está chegando o dia de separar os homens dos meninos, e que você seja encontrado fiel. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Domingo que vem é o culto das mulheres, hein? Vai ser top! Vem aí!